Hoje a gente está aqui para falar de um assunto super interessante que eu acho que você vai gostar. Todas as dicas para quê? Para ajudar a alongar e a emagrecer. E aí, topa? Vem comigo então! Se você não me conhece ainda, meu nome é Rose Prado, eu sou consultora de moda, imagem e estilo. Tô nesse mercado aí da moda já há 20 anos já de formada e eu tenho várias dicas, vários truques para te ajudar a você se autodescobrir, tá bom? Fica aqui comigo, se você tiver alguma dúvida, fala comigo nos comentários, manda direct, me segue no Instagram, vou deixar aqui passando para você. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você, receber todos os vídeos e compartilha com as suas amigas. Isso ajuda muito, gente, não é blá 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 não, é verdade. Então vamos lá! Com certeza muitas das dicas que eu vou dar aqui vocês já ouviram falar por aí. Só que eu resolvi juntar, gente, todas que eu já ouvi falar para fazer assim, tipo um dossiê do alongar e emagrecer. É tipo isso aqui, tá? Só que vão ser dicas rápidas e se vocês quiserem que eu aprofunde em alguma dessas dicas ou que eu faça vídeos mais detalhados sobre todas elas, pode conversar aí comigo, me fala qual que é a mais difícil para você, qual que você acha que faz mais efeito, a que você acha que não funciona tanto assim. Eu quero saber para você, na prática, como você usaria essas dicas, tá? Eu vou começar com a mais clássica de todas, que é usar o preto. Gente, o preto realmente ele tem o poder emagrecedor, porque o preto, a grosso modo, ele absorve a luz. Então, toda vez que a gente está num ambiente que é muito escuro, a gente se sente num ambiente menor. Toda vez que a gente usa uma roupa escura, a gente sente que tá mais, dá uma impressão visual, uma ilusão de ótica que você tá menor. O contrário acontece com o branco. O branco reflete a luz, então ele expande, dá aquela impressão. Por exemplo, se você está num ambiente fechado, onde as paredes são todas brancas, você tem impressão de amplitude. E se você usa uma roupa também toda branca, ele dá aquela impressão que você é um pouco maior, tá? Tudo isso é ilusão de ótica, tá bom? E eu tô falando de uma forma bem resumida. Só que eu tenho uma observação para fazer. O pretinho, gente, não fica bom em todo mundo. É mito achar que o pretinho combina com todos os tons de pele, subtons. Não funciona, tá? Muito pelo contrário, ele funciona para pouquíssimos tons de pele. Então, fica ligada na dica. O que que você vai fazer para substituir o pretinho básico para poder alongar e ficar mais magra? Então essa é a segunda dica, você pode usar um look monocromático. O que é um look monocromático, gente? É um look da mesma cor dos pés à cabeça, tá? Então você usar a mesma cor, além de ser muito chique, tá super em alta agora, né? Tendência, pode usar que é sucesso. Ele vai te dar essa sensação também de alongamento, tá? Se for da mesma cor, tipo parte de cima e parte de baixo, melhor ainda. Mas pode ser também tom sobre tom. O que que significa isso? Um tom bem aproximado do outro, dentro da mesma matiz. É aquele tom, gente, que é tipo um bem próximozinho do outro. Por exemplo, um tom de azul, aí vem um mais escuro, um mais clarinho. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo disso, como é que isso daí funciona na prática, tá? Ainda falando dos looks monocromáticos, é claro que o efeito do look monocromático escuro em relação ao claro é mais potente, tá, gente? Pelos motivos que a gente já falou lá quando eu expliquei sobre o preto e branco. E aí, vamos para a terceira dica. No look monocromático, o que que você vai fazer para continuar alongada? Se você precisar usar um cinto, por exemplo, tá? Não usa um cinto de uma cor diferente. Por quê? Porque o cinto de uma cor diferente, ele vai cortar a silhueta. Ele vai criar um corte entre a parte superior do seu look e a parte inferior. Então, se você puder e tiver, e se for essa a sua intenção de realmente criar uma sensação de alongamento e emagrecimento, opte por cintos da mesma cor do seu look. E aí tem uma dica extra aqui, ó, por exemplo, se você tiver o tronco curto e quiser alongar um pouquinho o seu tronco, usa um cinto da mesma tonalidade da sua blusa, quanto mais parecido possível. Se for o contrário, se você tiver um tronco longo demais e quiser encurtar um pouquinho, então você usa da cor da calça, tá? Dica extra, e essa é boa, hein?
Agora, entrando um pouquinho mais a fundo sobre essa questão do corte da silhueta, vamos para a dica número 3. Então, eu já falei do cinto, né? Pra gente evitar cortar a silhueta com o cinto. E outras coisas também que ajudam a alongar é evitar cortes na silhueta, por exemplo, a calça pantacur, a saia midi. De verdade, gente, assim, no efeito ótico, realmente elas cortam um pouco a silhueta. Por isso que muitas baixinhas não conseguem se ver numa saia midi, numa pantacur, mas é claro que tem jeito da gente burlar, digamos assim, e conseguir fazer com que a gente continue alongada, mesmo usando esse tipo de coisa. Porque, gente, hoje em dia não tem mais regra, graças a Deus. Não tem mais regras e a gente tem vários artifícios que a gente pode usar para conseguir mostrar quem a gente é, usar o que a gente gosta, sem esses problemas de ficar se sentindo, ai, tô achatada, tô fora da proporção, tô baixinha, tô gordinha, tá? Então, vamos às dicas pra gente continuar, ó, tinindo. Uma outra dica super legal, e eu acho que a gente agora tá entrando na quarta dica, é adotar sapatos da tonalidade da sua pele. Graças a Deus, a indústria de sapatos já percebeu isso, porque é uma dica recorrente, que não só eu, assim como outras consultoras também falam muito, que é sobre os sapatos nude do tom da pele. Mas, gente, a raça brasileira é super miscigenada, então, assim, temos variados, mais variados tons de pele. E antigamente só existiam 1, 2, 3 no máximo tons de sapatos nude, mas agora não, agora a gente já está conseguindo encontrar no mercado uma gama um pouco maior e isso facilita. Não precisa ser exatamente da sua cor, tá? Mas o mais aproximado possível seria super indicado. A quinta dica é o seguinte: os sapatos mais fininhos, de uma maneira geral, eles também têm esse poder alongador e emagrecedor. Aí, o que eu falo para vocês? Adotem os sapatos de bico fino. Geralmente as mulheres mais altas, que já são muito altas, né, não gostam muito de sapato de bico fino. Por quê? Porque realmente eles alongam. Então, se você já é muito alta, tendência é aumentar, alongar mais ainda. Porém, eles também emagrecem. Então, se você é alta, mas está um pouquinho fora do peso, eu acho que você deveria apostar no sapato de bico fino também, tá? Pensa nisso. Eu, por exemplo, tenho uma estatura mediana, mas definitivamente eu já aboli do meu guarda-roupa os sapatos de bico arredondado, porque é nítido, é nítido. Essa é uma das dicas nítidas, tá, gente? O sapato de bico arredondado, ele realmente achata um pouco mais a silhueta. Ele não te deixa tão longilínea, né? E ainda tem mais. O sapato de bico fino, no meu ponto de vista, isso é um ponto de vista meu, apesar de que eu vejo sendo adotada pelas mais elegantes, é que realmente ele traz um ar de elegância e sofisticação mais do que o bico arredondado. Mas isso são coisas da moda e essas coisas mudam, tá? Assim como os sapatos de bico fino ajudam a alongar, os de salto fino também ajudam a alongar. Então a gente já tá indo aqui para a sexta dica e realmente é verdade, gente. Quando o sapato é mais salto, bloco, é mais chunky, assim, mais pesado, ele dá aquela sensação de mais volume no pé. Então, automaticamente, ele vai te deixar, né, com a sensação de um pouquinho mais cheia, mais rechonchuda, tá? Inclusive, esse é um truque para as meninas que acham que tem um tornozelo muito fino. Também uma dica extra aqui: tornozelo muito fino, pé muito fino, perna muito fina. É justamente usar um sapato mais salto bloco, um sapato mais chunky, porque ele dá realmente essa impressão visual. Uma outra coisa super bacana em termos de dica prática, que realmente, gente, essa também funciona muito, tá? O efeito visual é tipo imediato. É só você botar um que é e o outro que não é, um do lado do outro, que você vai entender e perceber e concordar com o que eu tô falando. É quando você deixa o peito do pé à mostra. Então, você tá num look que você quer alongar, se você colocar um sapato que cubra o peito do seu pé e que corte a silhueta do seu pé, né, dividindo o pé e a perna, já diminuiu, já achatou. Além de tudo, também dá aquela sensação de mais gordinho. Se você colocar um sapato que ele mostre o peito do pé, essa é a dica: mostrar o peito do pé, deixar o peito do pé à mostra, deixar que a perna vire um prolongamento do pé, sabe? Que um se complete com o outro.
Isso aí super, super, super funciona. Então, além dos sapatos nudes, mas tá, aquele look você não quer usar com nude. Então, você opta por um sapato que deixa o peito do seu pé à mostra, que ele também já vai te dar essa sensação de alongamento. Ainda falando de sapatos, uma dica super bacana também é, por exemplo, se você tá com uma calça preta, então usa um sapato preto, porque ele ajuda a dar essa continuidade. Então você escolhe a cor do sapato a depender da cor da sua calça. Se você conseguir fazer essa combinação super bacana, dá um match fantástico. Além de tudo, faz esse efeito aí de alongar. Olha, se você tem as pernas longilíneas, tá tudo em dia por aí, eu super recomendo que você use saias curtas também, tá? As saias curtas, elas super alongam a silhueta, principalmente se você usar com um sapato nude, que vai deixar a sua perna mais longa ainda. A sétima dica, gente, eu não vou mais contar, porque eu não sei mais onde eu tô e eu não vou gravar esse vídeo de novo, porque eu já me perdi. Então, assim, a próxima dica é as listras verticais. Gente, é também ilusão de ótica. Listras também é ilusão de ótica e realmente elas têm um fundamento, tá? Então as listras verticais realmente elas vão dar a sensação de alongamento e as horizontais de achatamento, tá? Então a vertical alonga e a horizontal vai achatar. Só que, como eu já disse anteriormente, também não existe mais regra para isso. A gente tem como usar aí vários truques para disfarçar. Por exemplo, se você tá mais cheinha, vou dar só um parêntese aqui também. Você tá mais cheinha, tá acima do peso, mas você ama as listras horizontais, você vai deixar de usar? Claro que não! Mas aí o que você vai fazer? Você vai jogar uma blusinha por cima, um jaquetinha por cima, uma coisinha assim, ó, estilo esse aqui que eu tô usando, e você já vai criar uma linha vertical aqui, ó. Vai dar uma disfarçada, porque a única coisa das listras que vai aparecer é o que tá no meio. E dá para você usar tranquilamente a sua listra horizontal sem você parecer achatada ou mais gordinha, entendeu? E aí você pode usar e abusar das listras verticais, porque essas vão mesmo alongar. Então, se você já é muito alta e não quer essa sensação de maior ainda, evita, porque realmente elas alongam, gente. Isso é verdade, verídico. Outra coisa que funciona muito para alongar, que graças a Deus favorece praticamente todos os tipos de corpos, é o decote em V. Eu não tô bem com um V aqui, o meu é um U, meio V e tal. Esse daqui também já dá uma alongada, porque deixa o colo bastante à mostra, então isso é um fator de alongamento, tá? Mas principalmente quando ele é V, que faz a pontinha, faz um efeito mais eficaz ainda. Então, é batata também, dá super certo. Uma outra coisa são as roupas com abotoamentos frontais, tanto camisas com abotoamentos frontais, tá? Essa daqui tem, porque eu não vou fechar para não complicar aqui minha vida. Mas camisas, chemises, tudo que tiver abotoamento frontal, saia com abotoamento frontal, calça que tem aqueles abotoamentos frontais também, tudo isso ajuda, porque ele vai criar uma linha vertical no seu corpo. Então também dá uma ilusão de ótica de que tem uma linha compridinha ali, ó, seguindo, e também ajuda a alongar bastante. Em termos de roupa, quais são as roupas, tipo parte de baixo, que mais alongam? Gente, as calças pantalonas ajudam muito, tá? Principalmente se você usar com um saltão, meu Deus, você fica muito alta. As calças flare também, que você vai usar com aquele salto assim, ó. E aí a flare vai ficar, parece, só vai aparecer ó, tanto na pantalona quanto na flare, só pode aparecer assim, ó, um dedinhozinho do sapato, tá? Assim, muito pouquinho mesmo, é quase arrastando no chão, para que dê essa sensação de verdadeiro alongamento. Então, quanto mais alto for seu sapato, menina, você vai ficar, ó, tipo, gigante, te garanto. Os longos também, pela mesma razão, pelo mesmo motivo. Então, se você usar vestido longo e saia longa, usando esses sapatos mais altos também, deixando um dedinho rente ao chão, vai dar muito certo, dá muito, muito certo mesmo. Então, saia longa, vestido longo, macacão, flare, pantalona, são as partes de baixo melhores, assim, para ajudar nessa questão do alongamento.
Em relação às blusas, as partes de cima, quais são as que vão te ajudar a alongar? As blusas estilo túnica, tá? Mas aí tem um truque que depois eu posso explicar para vocês em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, como fazer para você equilibrar as proporções. Mas a túnica em si, ela vai ajudar a alongar, tá? Terceiras peças que sejam mais alongadas, ou seja, colete mais longuinho, chemise, que você usa abertinho, que aí você usa ele como uma terceira peça, igual esse aqui que eu tô usando, vou mostrar pra vocês. Camisas mais longas, que você pode usar também como uma terceira peça, jaquetas, tudo que for um pouco mais alongado, principalmente passando um pouco da região do quadril, são peças que vão te ajudar a alongar a silhueta também. Alongando, consequentemente, gente, você está emagrecendo. Na verdade, essa devia ser a primeira dica, né? Porque tudo que alonga, emagrece. Dá a sensação de emagrecimento. Claro, gente, que tudo isso aqui é ilusão de ótica, tá? E os acessórios? Quais são os acessórios que alongam? Olha só, eu tô com um colar aqui. Os colares compridos, principalmente os que passam, ó, os que vêm daqui para baixo, sem passar da altura do umbigo, porque também fica baixo demais, então tem que ser assim, ó, tipo aqui no meio, como se estivesse aqui no meu meinho aqui. Seriam os comprimentos mais adequados para alongar a silhueta. E principalmente se a ponta deles também for, ó, no sentido triangular, virado assim para baixo. Esses que formam um triângulo, tudo que forma um triângulo assim para baixo, ele ajuda muito nessa questão do alongamento. O meu é de bolinha, eu adoro, eu não deixo de usar por causa disso, porque ele tem outros significados, tá? Na hora da gente se vestir, isso aqui é semiótica. Ele tem outros significados e ele me ajuda muito para essas finalidades. Então, também, se vocês quiserem entender sobre isso, fala para mim aí nos comentários que eu também faço um outro vídeo para explicar. E olha, brincos alongados também, tá? Brincos compridos. Gente, a argola. Muita gente me pergunta se a argola alonga ou não alonga. Depende da argola e depende muito do seu cabelo, do seu formato de rosto, tá? Então, assim, algumas argolas maiores, a depender do seu formato de rosto e do seu corte de cabelo, podem ajudar a alongar se elas ficarem, quando você olhar de frente, você vendo uma linha vertical. Só que a argola, gente, ela muda muito. Prende no cabelo, engancha e às vezes muda o formato. Então, eu simplesmente não recomendo, se você quer mesmo essa sensação de alongamento, por exemplo, de ficar com o rosto mais fino, então eu não recomendo. Pessoas que têm um rosto mais arredondado, eu não recomendo que use argola não, tá? Porque realmente pode dar uma distorcida e aí você vai ter aquele achando que tá alongando e não tá alongando, tá? Acontece muito isso. Agora também falando um pouco em relação aos cintos. O que que acontece com os cintos? Os cintos finos, eles ajudam mais nessa questão do alongamento e de não parecer que você tá um pouquinho maior, tá? Porque o cinto mais largo, quanto mais largo ele ele vai dar, realmente, ele vai cortar a sua silhueta, né? E ele vai dar aquela sensação de alargamento. É como se fosse uma listra horizontal que você estivesse colocando no seu corpo. Então, quanto mais fina, menos você vai ter essa sensação de alargamento e consequentemente, ela vai te ajudar a alongar mais. Então, presta atenção nisso aí. Isso é uma questão extremamente relativa, que vai variar muito de acordo com a composição que você está montando e tal, sua estatura, tudo isso. Então, isso é uma questão que tem que ver de caso a caso. Tô falando aqui de uma forma genérica, tá? Outra coisa em relação aos acessórios que também ajudam a alongar e emagrecer. Bolsas, muito cuidado com as bolsas, tá? Porque a depender da sua estatura, a bolsa pode te ajudar a alongar ou achatar e engordar. Então, tem um truquezinho das bolsas que também é muito bacana e eu vou falar de uma forma bem rápida. Quer saber sobre isso também? Eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, mas eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida. Então, se você tem estatura mediana para alta, você deveria usar as bolsas mais compridas e de médias, até um pouquinho maior você consegue usar, se você for alta, tá? Já se você for mais baixinha, sugiro que você evite.
E aí, como eu já tô falando das baixinhas, por favor, evitem bolsas que fiquem na altura do quadril, que você segure na mão, bolsas que você coloque assim de lado, principalmente se você tiver o quadril largo, tá? Então, as bolsas também são itens para vocês ficarem atentas, porque tem algumas que ajudam a alongar, principalmente as mais compridinhas. O tamanho pequeno e mediano, ele é muito adequado, mas é como eu falei, para ficar na proporção correta, vai depender também da sua estatura e se você tem mais quadril ou não, dependendo do seu formato de corpo. Ainda falando sobre os acessórios, a forma de você usar o lenço também ajuda muito nessa questão que a gente vem conversando aqui. Então, sempre que você quiser usar lenços e quiser a impressão de alongamento, use os lenços formando uma linha vertical. Ou aquele lenço que você joga assim e ele faz duas linhas verticais, tá? Também ajuda bastante, principalmente se for um lenço mais alongado, mais comprido. Então, ele ajuda muito também nesse sentido. Meninas, meninos, eu acho que eu consegui reunir aqui muitas dicas, né, de como alongar e emagrecer. Mas se por acaso eu esqueci de alguma, que às vezes a gente esquece, né, gente? Eu não sou, tipo, uma máquina. E se eu tiver esquecido de alguma, e se você souber aí, tiver lembrada, me dá a dica, por favor, me lembra. Fala pra mim assim, ou então pode ser que eu não saiba, né? Uma dica nova por aí que eu não tô sabendo ainda, e você já tá ligada mais do que eu e já sabe, me fala, amiga, quero saber. Aí você me conta aí nos comentários, me dá a sua dica, me fala se tem uma outra forma de usar as coisas que eu comentei aqui no vídeo, tá? Para que a gente, ó, continue fazendo esse aprendizado aqui juntas, tá bom? Então, se você quiser mais dicas sobre isso, mais específicas, que eu possa detalhar mais, mostrar mais exemplos, falar com mais calma, me fala também nos comentários que eu posso fazer vídeos específicos sobre esses assuntos, tá? E tudo depende de vocês, gente. Se vocês tiverem assunto aí, podem mandar para mim que eu vou, ó, gerando a minha lista de conteúdos para trazer aqui pra gente no canal, tá? Então eu vou ficando por aqui, né, que eu já conversei demais. Um super, super beijo para vocês e até breve!